Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Chegamos aqui na nossa segunda parte da nossa aula sobre os números reais. Nessa aula, vamos ver o que são um resumo do conjunto dos números racionais, do conjunto dos números irracionais, para, por fim, chegarmos à definição do conjunto dos números reais. Então, vamos começar aqui pelos números racionais. Então, vamos pensar o seguinte. De onde surgiu a necessidade dos números racionais? Surgiu da necessidade de resolver cálculos do tipo 3 dividido por 2. Porque o resultado de 3 dividido por 2 não é um número natural, nem é um número inteiro. Então, esse conjunto dos números racionais surgiu exatamente dessa necessidade. Então, todo número racional é o resultado de uma divisão de números inteiros, sendo que o divisor diferente de zero. Ou seja, todo número racional pode ser escrito na forma de quê? Na forma de fração. Na forma A dividido por B. Onde A e B são o quê? São números inteiros e B é diferente de zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Então, podemos denotar o conjunto dos números racionais dessa forma aqui. Então, vamos chamar o nosso Q aqui, de Q customizado, né, para denotar esse conjunto. Quem é esse conjunto? É A dividido por B, ou seja, número na forma de fração, onde A pertence aos inteiros, ou seja, o símbolo aqui dos inteiros, B pertence também aos inteiros, e B é diferente de zero. Por quê? Porque no meu denominador aqui na minha divisão, não pode ser zero, não existe divisão por zero. Então, são exemplos de números racionais. Está aqui, 7 dividido por 8, 4 dividido por 9, aí, 0, menos 6, menos 15. Observe que esses três aqui não estão escritos na forma de fração. Mas, professores, podem ser escritos na forma de fração? Podem, isso pode ser o resultado de uma fração, por exemplo. Eu sei que 0 dividido por 1 é quem? É 0. Eu sei que menos 6 dividido por 1 é menos 6. Eu sei que 15 dividido por 1 é 15. Eu sei que, por exemplo, 30 dividido por 2 é quem? É 15. Então, esse número aqui, ele é um número o quê? Racional. Lembrando que, esses números aqui, números inteiros, também são o quê? Números racionais. Justamente por causa disso. Eles podem ser escritos na forma de fração e eles podem ser o resultado de uma divisão, certo? De um número que está na forma de fração. Por exemplo, o 15 aqui, 30 dividido por 2. Então, na representação decimal de um número racional, vamos ter duas possibilidades. Se esse número está escrito na forma de fração, tem como efetuar a divisão. Aí, quando fizemos essa divisão, tem duas possibilidades. Quais são as possibilidades? Ou o número vai ser um decimal exato, ou ele vai ser uma dízima periódica. O que significa isso? Vamos ver o seguinte, se a representação decimal de um número racional não for um número inteiro, ou seja, não for o que encontramos, por exemplo, tinha lá a fração 30 dividido por 2 deu 15, deu um número inteiro. Mas nem sempre é assim. Então, existem o quê? Duas possibilidades para a representação de um número que está na forma fracionária. Em sua conversão para a representação decimal, ou seja, quando eu efetuo minha divisão. Quais são elas? Ele pode ser um decimal exato ou um decimal periódico, ou dízima periódica. Quais são as diferenças? Primeiro, um decimal exato, quando efetua-se a divisão, ele possui uma quantidade finita de casas decimais. O que significa isso? Colocamos aqui dois exemplos. Quem são esses exemplos? 5 dividido por 2. Sabemos que 5 dividido por 2 é exatamente 2,5. Quando dizemos possui uma quantidade finita de casas decimais, podemos determinar quantas casas decimais esse número tem. Então aqui só tem quem? Só tem uma. 2,5, só tem uma. Professor, se eu faço uma divisão, o resultado é 3,75, por exemplo. Vai ter o quê? Duas casas decimais. Certo? Por fim, temos aqui 15 dividido por 20. 15 dividido por 20 é exatamente quanto? 0,75, ou seja, ele possui duas casas decimais, igual ao exemplo que eu falei anteriormente. Aqui, ele tem uma quantidade finita. Quantas são? Duas. Aqui, quantas são? Uma. Então, esse número é um decimal exato.
Se ele não for um decimal exato, ele vai ser o quê? Um decimal periódico ou dízima periódica. O que seria isso? Possui o quê? Um número infinito de casas decimais e possui um período que se repete. Quem é esse período que se repete? Observemos aqui os dois exemplos que temos aqui. 1 dividido por 3. Quando pegamos lá a calculadora e fazemos a divisão 1 dividido por 3, vai aparecer um 0, arruma de 3 depois. 1, 2, 3. Infinitos números. Esse número aqui chamamos de decimal periódico. É um decimal que possui o quê? Infinitas casas decimais e ele apresenta um período, ou seja, alguma sequência de número que se repete. Nesse primeiro exemplo da gente, é o 3. Ele é o que vamos chamar de período, é o número que se repete. Nesse segundo exemplo, temos aqui 15 dividido por 9. 15 dividido por 9 é exatamente 1,666. Ele sempre vai o quê? Repetir infinitas vezes, ou seja, ele tem infinitas casas decimais. Quem é o período? Ou seja, quem é o número que se repete? O número que se repete aqui é exatamente o 6. Ou seja, esse número aqui é o que chamamos de dízima periódica. Possui infinitas casas decimais e possui um período que se repete. Então, note que os naturais estão contidos em quem? Estão contidos nos inteiros, que até vimos na aula anterior. E observe que os inteiros também estão contidos em quem? Nos racionais. Então, devemos ficar sempre com isso aqui em mente. Qualquer número natural, ele é inteiro e ele é também racional. Qualquer número inteiro é racional. Professor, quer dizer que qualquer número racional é natural? Não, porque aqui já está entrando esses outros números aqui, com casas decimais. Ou seja, números podem ser escritos na forma de fração. Então, gente, prosseguindo, chegamos aqui no conjunto dos números irracionais. Então, quem são os números irracionais? Número irracional é todo número cuja representação decimal é infinita e não periódica. Ou seja, ele tem infinitas casas decimais e não é formado um período. Então, quem são exemplos? Pi, número E, Φ, raiz de 5. Temos uma aula também aqui no canal explicando bem direitinho, fazendo essa definição de números irracionais. Então, dá uma olhada lá. Prosseguindo, chegamos exatamente onde queríamos aqui. Conjunto dos números reais. Então, quem são os números reais? Reunindo-se em um mesmo conjunto, todos os números racionais e todos os números irracionais, chegamos exatamente no conjunto dos números reais, que carinhosamente vamos denotar ele por esse Rzinho aqui, que nós vamos chamar ele de R customizado. Então, temos aqui alguns exemplos. 2 pertence aos reais. Verdadeiro, porque ele é um número natural, então ele está inserido no conjunto dos números reais. Menos 3 pertence ao conjunto dos números reais. Ele é um número inteiro, menos 3, então ele está dentro do conjunto dos números reais. 4/6 pertence ao conjunto dos números reais. Ele é um número racional. Está escrito aqui na forma de fração. Então, ele pertence ao conjunto dos números reais. E aqui, raiz de 15 é um número irracional. Então, ele pertence ao conjunto dos números reais. Quando falamos em conjunto dos números reais, temos alguns subconjuntos. Então, podemos dizer que os números naturais é um subconjunto dos números reais. Os números inteiros é um subconjunto dos números reais. Os números racionais é um subconjunto dos números reais. Os números irracionais também são um subconjunto dos números reais. Aqui colocamos alguns subconjuntos aqui como exemplo. Então temos aqui, R com esse asteriscozinho em cima. O que ele indica? Conjunto dos números reais não nulos. Então, números reais diferente de 0. Então aqui entra qualquer número, só não entra quem? O 0, que é indicado justamente por esse asterisco. Temos outro aqui, os reais com esse mais aqui. Conjunto dos números reais não negativos. Então quem vai entrar nesse conjunto? Números reais maiores que ou iguais a 0. Temos outro subconjunto aqui, os reais com esse menuzinho aqui. Indica o quê? Conjunto dos números reais não positivos. Então, quem vai entrar nesse conjunto? Os números reais menores que ou iguais a 0. Ou seja, número positivo não entra nesse subconjunto. Então, nesse caso aqui, temos também quem? O R com esse maisinho aqui e o asterisco.
Então, esse aqui são o conjunto dos números reais, o quê? Positivos, ou seja, números reais maiores que zero. Por fim, temos esse subconjunto aqui também. Esse R com esse menuzinho aqui, com esse asterisco. Indica o quê? Conjunto dos números reais negativos. Então, quem é esse subconjunto? No caso, esse conjunto da gente. São os números reais menores que zero. Ou seja, nem o zero, nem número positivo entra nesse conjunto. E assim terminamos nossa aula.